Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para a nossa super live de terça-feira, 21 horas, que vai ensinar muito para vocês sobre a preparação para o movimento, entre outros aspectos. O que é a preparação para o movimento na real? Assim, já conversei disso muito nas minhas redes, eu tenho postado muito sobre esse aspecto, mas muitos profissionais acabam não conseguindo realmente ver o quanto a preparação para o movimento ela é diferente de um aquecimento, de um alongamento simplesmente, de um movimento isolado, qualquer. Às vezes, eu sei um movimento, um exercício de mobilidade de quadril. Legal. Mas, ou melhor, eu sei 100 exercícios de mobilidade de quadril. Sensacional. Mas se você não entender o que é a mobilidade de quadril e como aplicar aquilo para cada aluno seu, pode ser que dentro daqueles 100 exercícios nenhum sirva para o seu aluno. Ou, eu não sei quanto está o HD de vocês, o quanto funciona bem, mas eu não consigo lembrar de 100 exercícios para uma articulação. Mas eu consigo lembrar para que serve a articulação. Essa articulação é uma articulação mais móvel, trabalha em 3 eixos, 3 planos. Então, se o meu aluno tem dificuldade nesse plano aqui em cima, eu tenho que trabalhar com ele nesse outro plano, para depois ir subindo e chegar a todo o movimento que ele precisa executar, certo? Então, quando eu realmente aprendo sobre mobilidade, que é um dos componentes da preparação, eu não preciso agora decorar 100 exercícios, ou pesquisar 200 exercícios para quadril, 200 exercícios para tornozelo. Porque eu vou entender o que é que o tornozelo precisa, o que é que o quadril precisa, e eu consigo agora criar os movimentos para o meu aluno, ou passar os movimentos que são mais eficientes, certo? Então vamos lá. O que é a preparação para o movimento, certo? A preparação para o movimento é um conjunto de componentes que busca preparar o seu aluno, que busca gerar uma condição favorável para o seu aluno dentro da sessão de treino, certo? E não só o treinamento, como muitas vezes para a vida do seu aluno também. Por quê? Eu já comentei em momentos anteriores com vocês, se eu tenho um aluno, aquele treino do dia é membros inferiores, eu vou treinar mais perna. Ainda é interessante que na preparação para o movimento, eu faça algum exercício para cervical e faça algum exercício para mobilidade de ombro. Por quê? Na vida do seu aluno, ele vai precisar da mobilidade cervical e vai precisar da mobilidade de ombro para os seus alunos. Então, uma coisa que eu sempre faço com meus alunos em todas as sessões, nos projetos, tem 10 anos que eu faço isso. É o simples exercício de fazer mobilidade cervical aqui, que é um plano, aqui, que é outro plano, aqui, outro plano, e ainda faço esse, para frente e para trás, que a gente chama de pombo. Por que eu faço esses 3 padrões? Sabe por quê? Quantos alunos seus ficam no celular, ficam no computador, ou quantos alunos seus chegam reclamando que tem aquele torcicolo, que o trapézio está tensionado, que ele nem consegue relaxar? Galera, quando eu faço um movimento simples como esse aqui, e eu destaco para o meu aluno, eu estou mobilizando a cervical. Toda essa musculatura que envolve o movimento da cervical está sendo estimulado diariamente. Se eu tenho uma articulação que ela está sempre sendo cuidada no treino, sempre sendo atendida no treinamento, ela vai funcionar melhor ou pior? Ela vai funcionar melhor. Se ela vai funcionar melhor, esse seu aluno vai ter muito menos chance agora de ter um torcicolo, de distender quando foi virar no carro para fazer uma curva, ou virou rápido, machucou o pescoço. Ou seja, porque eu entendi que esse indivíduo, por mais que ele vá treinar articulações específicas no treino, na vida dele, ele vai precisar dessa articulação, desse conjunto articular, na verdade, para a vida dele. Eu gasto 10 segundos ali no começo da minha sessão fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Percebe que não tem nada a ver com ficar parado puxando para o lado. Porque seu aluno não fica meia hora parado aqui na vida dele. Ele vai movimentar, ele vai girar, ele vai fazer movimentos em todas as direções. Por isso eu preciso entender a função de cada articulação, certo? Ou seja, voltando, a preparação para o movimento é um conjunto de elementos, de componentes, que buscam preparar o seu aluno para a sessão de treino, que buscam gerar uma condição favorável para o treino, assim como a vida do seu aluno. Porque a gente vai buscar cuidar das articulações, como elas precisam ser cuidadas para a sessão de treino e também para a vida desse aluno, certo? Aí vocês perguntam, professor, mas quais são esses componentes que vão estar presentes nessa preparação, certo? 3 são os principais que vão estar aí presentes, tá? Mobilidade articular, estabilidade articular, e ativação, certo? Muitos profissionais chamam essa parte inicial só de mobilidade, ou vou fazer exercícios de mobilidade. E a questão não é como é chamado, se é mobilidade, se é método Max, que seja. A questão é eu entender o que é que eu preciso ter nessa parte. Por quê? O meu ombro é uma articulação que vai precisar de mobilidade, isso é real, certo? Mas a minha lombar,
não precisa de mobilidade, ela precisa de estabilidade. Então eu não vou mobilizar a lombar, eu vou estabilizar a lombar e mobilizar o quadril. Por isso que eu preciso de mobilidade e estabilidade na minha preparação. Porque algumas articulações vão precisar de mobilidade e outras articulações vão precisar de estabilidade, certo? Então, se você quer chamar de mobilidade, você conhece profissionais que chamam de mobilidade, não tem problema. Mas é necessário aprofundar um pouco mais nesse conhecimento e entender que certas articulações não vão precisar de mobilidade. E se eu quero fornecer um trabalho adequado para o meu aluno, eu não preciso acreditar que a mobilidade vai servir para todo mundo ou chamar esse bloco inteiro de mobilidade, sendo que eu também vou trabalhar outros componentes, certo? Mas independente do nome, o mais importante é o que eu vou aplicar para o meu aluno. Nessa sequência, mobilidade, estabilidade e ativação. A ativação é quando eu quero ativar alguma coisa. Quando a gente pensa do ponto de vista da atividade física, eu quero ativar o corpo desse indivíduo, ativar a musculatura, ativar o controle motor, aumentar a coordenação, cognição e por aí vai. Porque essa ativação, que é o nosso terceiro componente, ela pode ser física, ela deve ser, não pode, ela deve ser. Ela deve ser uma ativação física e cognitiva, neural. Por quê? Qual é a ativação física? É um aquecimento. 10 polichinelos, 20, 100, corrida parada, corrida na esteira. Vou elevar a temperatura corporal com esses movimentos, certo? Que é a parte da ativação física. Só que quando eu faço essa ativação física só nessa perspectiva, de só elevar a temperatura corporal, fazendo trabalhos simples, como só polichinelo, só corrida parada, só corre na esteira, só faz um vai e vem, faz 10 agachamentos e já foi, vou para a máquina e aqueço na máquina, isso é muito pobre do ponto de vista do controle motor e ativação neural. Por quê? Se eu faço um padrão simples como o polichinelo, o joelho do meu aluno, ele não teve o nível de ativação neural, por exemplo, para mudar de direção depois. Para eu fazer agora um vai e vem com ele. Aí eu faço um vai e vem com o meu aluno, eu posso estar mais suscetível de machucar ele agora. E eu fazer só uma corrida parada, não ativa cognitivamente o meu aluno para conseguir responder rápido no treino e fazer um movimento mais rápido e mais potente. Porque eu não requisitei esse elemento no começo, antes dele ir fazer. O aquecimento não é uma preparação para eu chegar com o meu corpo em uma condição melhor para o treino? Só que eu apenas aquecer, apenas elevar 1 ou 2 graus ali a minha temperatura corporal, não vai ensinar o meu aluno a mudar de direção, não vai ensinar ele a fazer um movimento mais rápido, não vai ensinar ele a ter controle motor e coordenação. Por isso, essa ativação, quando ela é bem aplicada, ela tem que ter o componente físico, sim, eu tenho que elevar a temperatura corporal, mas eu também tenho que ter o elemento cognitivo e neural, que aí eu vou buscar, por diferentes mecanismos, gerar uma maior ativação muscular e um maior recrutamento de unidades motoras de músculo. Ou seja, quando eu faço essa ativação agora com o meu aluno em uma base unipodal ou com saltos médio-lateral, salto para um lado e para o outro, eu estou falando para o sistema cognitivo dele, para o sistema motor, o sistema nervoso central. Assim, ó, esse joelho aqui tá balançando muito nos ângulos aí muito loucos. Manda quem tá lá embaixo ativar tudo para segurar ele. Então todas as musculaturas vão entrar em um estado de ativação para gerar esse maior controle motor no meu joelho. Por quê? Eu fiz uma atividade na minha preparação para o movimento, que mesclava uma ativação física, elevação da temperatura corporal, mais um elemento que desafiava estabilidade e controle motor, gerando assim o efeito de uma ativação cognitiva. Agora imagine se além disso eu ainda faço o seguinte, olha só, chego para o meu aluno e falo, se eu levantar essa mão, você tem que pular para esse lado. Se eu levantar essa mão, você pula para o outro lado, para na base unipodal, com a perna só no chão, e tem que estabilizar, certo? E agora eu vou levantando a mão e ele vai fazer um salto para um lado e para o outro. Ou seja, ele vai ter ativação física, porque é uma atividade que vai levar temperatura corporal, frequência cardíaca, vai ter uma estabilidade sendo exigida a nível de joelho, devido à base unipodal que ele tem que manter, e vai ter uma ativação cognitiva, porque agora ele tem que pensar para que lado eu vou saltar, para um lado ou para o outro. Se eu saltar para cá, como é que eu controlo o meu corpo para isso? O sistema nervoso central dele vai dizer, negão, eu tenho que ativar tudo que tem lá embaixo, tudo que eu preciso, para que ele não vá e despenque para o lado. Isso aqui é uma boa ativação, certo? A preparação para o movimento é um conjunto de componentes, certo? Os principais componentes são mobilidade, estabilidade e ativação. Essa ativação, ela deve ter um foco tanto físico quanto neural e cognitivo, para ser uma boa ativação no começo da sessão. E quando eu tenho domínio sobre as funções articulares, sei o nível do meu aluno, eu posso executar movimentos mais elaborados, mais atrativos, por assim dizer, mais difíceis, mais complexos.
que são os movimentos que são chamados de estabilidade. Ou seja, são movimentos que vão buscar integrar de forma mais integral, vão integrar mais mobilidade e estabilidade. Ou seja, quando eu faço agora um agachamento, eu estou exigindo mobilidade e estabilidade, certo? Mobilidade de quadril, faço um agachamento no começo da minha sessão, na preparação para o movimento. Quando eu faço esse agachamento, eu exijo mobilidade de tornozelo, estabilidade de joelho e mobilidade de quadril, para executar o movimento do agachamento, certo? Só que esse é um movimento com uma baixa complexidade, o que é um padrão muito comum para a maioria das pessoas. Agora, se eu faço esse agachamento e peço para o meu aluno elevar os braços quando estiver agachado, sempre que agachar ele levanta o braço e volta, levanta o braço e volta, eu estou exigindo agora que o tronco dele estabilize mais, porque eu aumentei agora aqui coisas para ele controlar. Eu estou exigindo mobilidade do ombro dele e estabilidade da torácica enquanto ele faz esse padrão. Ou seja, eu aumentei a complexidade do exercício com o simples fato de levantar a mão enquanto faz o agachamento. Ou seja, esse é um movimento de estabilidade porque eu estou buscando integrar no mesmo movimento, na mesma ação, mais componentes de mobilidade e estabilidade, certo? Por isso que a estabilidade também é um componente que vai estar presente na preparação para o movimento. Só que a estabilidade nada mais é do que a mesclagem, a combinação de mobilidade e estabilidade. Inclusive, eu posso ter movimentos aí que serão combinados. Por exemplo, eu agacho, depois levanto o braço. É um movimento combinado. Eu fiz dois movimentos, ali, duas ações. Uma de agachar e a outra de levantar o braço. E eu posso ter movimentos integrados. Ou seja, eu agacho simultâneo a levantar a mão. Agora eu preciso não fazer uma ação depois a outra, mas uma ação já tem os dois movimentos, certo? Mas é papo para um outro momento, a gente conversa sobre isso. O que serve a preparação para o movimento? Serve para gerar uma condição, tanto física quanto mental, favorável para o nosso aluno realizar o treino, certo? E por que principalmente mental, tá? Turma, digamos que o seu aluno ele chega cansado no treino. Você vai deixar para estimular o seu aluno, para engajar, para deixar ele um pouco mais animado e feliz no final da sua sessão de treino, depois dele já ter feito um esforço tremendo para conseguir chegar até o treino, para treinar com você. Não é melhor que você gere esse estado mental de animação, de motivação no começo da sessão de treino? Não é muito mais interessante dessa forma? Isso é a preparação para o movimento. A preparação para o movimento é o bloco que, além de realmente preparar fisicamente o seu aluno para o treino, vai preparar mentalmente para o treino. Porque quando você faz uma atividade ali lúdica, que tem variação, que o seu aluno ri, que tem um certo tom de desafio, que ele quer acertar a cor, quer acertar o lado que ele vai saltar, tudo isso está gerando uma condição mental para ele de já associar o treino, a sessão de treino, com um sentimento positivo, certo? Esse sentimento positivo vai ser quando ele estiver em casa, que ele vai, caraca, hoje tem treino de novo, tenho que ir lá. Mas ele vai, pô, mas o professor faz umas paradas legais no começo do treino, eu vou lá porque vai ser divertido. Então, claro, a sua sessão também tem que ir nessa mesma linha da sua preparação para o movimento. Mas, se você já começar com essa perspectiva, utilizando a preparação da forma correta, você já vai gerar uma condição mental e psicológica no seu aluno muito mais favorável para ele gerar resultados no treinamento. E se ele chega no treinamento com mais empenho, ele vai treinar mais intenso e vai ter mais resultados no final, certo? Então, não desperdicem a oportunidade de usar a preparação para o movimento para aumentar os resultados dos seus alunos, beleza? Massa! Aí tem alguns pontos que eu queria falar com vocês, porque o tema da nossa live de hoje é o que é a preparação para o movimento, certo? E quais são os pontos que a gente tem que destacar sobre essa preparação para o movimento, que são pontos importantes. Primeiro ponto, que eu acho que é muito legal. Eu tenho que direcionar essa preparação para os meus alunos ou para as articulações deles. Por quê? Porque para os meus alunos, cara, se eu tenho um aluno que ele é corredor, eu sei que ele é corredor, às vezes ele nem faz corrida comigo, ele corre sozinho ou corre num clube, mas ele treina comigo, mas ele é corredor. Cara, coloca elementos na sua preparação do movimento que direcione para o seu aluno, porque ele é corredor. Se ele é corredor, você sabe que tornozelo é muito exigido no corredor, quadril é muito exigido no corredor, trabalhe mais. O joelho também é muito exigido, trabalhe mais esses componentes na sua preparação para o movimento. E aí você fala para o seu aluno, eu sempre vou estar trabalhando mais com você exercícios de mobilidade, tornozelo, joelho e quadril, porque como você é corredor, isso vai melhorar muito a sua corrida. Cara, olha só o peso que você vai ter como profissional para o seu aluno falando ou tendo ações estratégicas como essa, certo? Tem que ser direcionado para o seu aluno, certo? Mas meu aluno não pratica nenhuma atividade. Não tem problema, porque o seu aluno vai ser uma pessoa que vai ser um caminhoneiro, por exemplo, e fica 8 horas sentado, e agora eu tenho que direcionar para isso. Vai ser um cabeleireiro agora que fica 8 horas em pé, então ele talvez tenha uma sobrecarga na lombar, e eu tenho que trabalhar isso na minha preparação para o movimento já. Então, direcione para o seu aluno, certo? Ou para as articulações dele. Por quê?
Você tem um aluno que ele tem uma debilidade de ombro, ele tem uma limitação de movimento, não chega até aqui. É na preparação para o movimento que eu vou colocar exercícios que vai ajudar ele a ganhar essa amplitude de volta, vai trabalhar esse movimento para ele melhorar a amplitude dele. Então direcione isso para o seu aluno, seja para o que ele faz, o que ele é na vida dele, ou para articulações que precisam de mais cuidado. Se eu tenho um aluno que tem uma debilidade muito grande de quadril, mas as outras articulações estão bem, estão funcionando, na minha preparação para o movimento eu boto mais exercícios para o quadril do meu aluno, certo? Colocando mais exercícios para o quadril do meu aluno, eu vou estar atendendo a necessidade dele, vou estar direcionando a minha preparação para o movimento, certo? E o segundo ponto da nossa preparação para o movimento é gerar esse ambiente que vai aumentar a atenção do meu aluno e o engajamento dele na sessão, certo? Turma, quando eu faço uma atividade lúdica no começo da minha sessão, para gerar um sorrisinho no meu aluno, uma animação, ele ficar feliz e tal, não é só porque eu acho legal e quero ver ele sorrindo. Sim, eu acho legal e eu quero ver ele sorrindo. Mas eu sei que gerar essa alegria, essa animação, essa motivação no começo do treino vai impactar na sessão de treino, vai impactar na vida do meu aluno e o que vai impactar em todas as sessões de treino. Então, se eu gerar sentimentos positivos no começo da minha sessão para o meu aluno, ele sempre vai associar aquele dia de treino, aquele momento de estar lá com algo positivo e legal. Então, é muito importante que a sua preparação gere esse tipo de sentimento no seu aluno, que vai aumentar a animação, vai aumentar a atenção, vai aumentar foco, engajamento, vai ter um tom de desafio legal, um movimento novo, inovador. Pequenos elementos que você vai combinar para gerar esse elemento favorável, certo? Então vamos lá, recapitulando. O que é a preparação para o movimento? A preparação para o movimento, ou preparação para o treino, se vocês quiserem chamar assim, é um conjunto de componentes que vai buscar gerar uma condição favorável para a parte principal da sessão e corrigir, inclusive, certos padrões de movimento, certo? Quais são esses componentes que devem estar presentes na preparação para o movimento? Mobilidade, estabilidade e ativação. O básico são esses. A ativação, ela deve ser tanto física quanto cognitiva para o meu aluno, certo? E quando eu domino as funções articulares e o nível de treinamento do meu aluno, eu posso combinar mais mobilidade e estabilidade e gerar movimentos de estabilidade, que vou buscar integrar esses dois componentes. Para que serve a preparação para o movimento? Para gerar uma condição, tanto física quanto mental, favorável para o meu aluno no treino, na sessão de treino e na vida dele também, certo? E o direcionamento é que os pontos tem que estar direcionado para o meu aluno, para o que ele precisa, para a vida dele ou para uma atividade que ele faz. E eu tenho que sempre buscar gerar esse aumento do foco, atenção e engajamento, tá? Pessoal, falando assim, parece que a preparação para o movimento é algo que você vai gastar 30 minutos da sua sessão, 40, 20. Não é, galera. A preparação para o movimento é 5, 10, talvez 15 minutos. 15 minutos já é muito numa preparação para o movimento. 8 a 10 minutos está excelente, dá para fazer em 5 sem problemas, certo? Por quê? Quando eu estou na ativação, que eu faço uma atividade ali lúdica, cognitiva, eu já estou cumprindo ativação física e cognitiva, já cumpri antes mobilidade e estabilidade. Então é algo muito dinâmico, é algo muito rápido e objetivo, é algo estratégico, que você realmente faz o que o seu aluno precisa, dá o que ele precisa para treinar tanto por físico quanto mental e também prepara ele para a sessão, certo? E além disso, gerando esse sentimento positivo no começo da sessão, você sempre vai estar se posicionando para o seu aluno como um profissional de referência, como alguém que sabe o que está fazendo, alguém dinâmico, que passa coisas inovadoras, mas que está cuidando realmente, colocando coisas não só lorota ou movimento que os alunos não conseguem fazer. Sim, está colocando movimentos direcionados para cada um dos seus alunos. Beleza? Turma, espero que tenha ficado um pouco mais claro, que tenha ajudado a vocês a entenderem e estruturar o que é a preparação para o movimento. É completamente diferente de aquecimento, de alongamento, certo? Mas é algo que é muito mais eficiente do que qualquer coisa que a gente tenha aplicado nos últimos anos, certo? É muito mais direcionado e, considerando o contexto atual, onde tem muitos profissionais aplicando coisas antigas, ou até aplicando coisas novas, mas sem direcionamento, sem finalidade, você aprender sobre preparação para o movimento vai te ajudar a se diferenciar como profissional e realmente preparar o seu aluno preparar o seu aluno de verdade para a sessão de treino. Não ficar só de enrolação, com 1000 movimentos de mobilidade que nem servem para o seu aluno, certo? Então, espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais o que é a preparação para o movimento e como esse elemento é a porta de entrada do seu aluno para o seu trabalho como professor e do seu aluno para a sessão de treino que ele vai realmente precisar executar tudo muito bem. Beleza? Dito isso, galera,
Por hoje é só. Muito obrigado pela participação da live. Fiquem de olho no meu Instagram, porque frequentemente a gente pega trechos da live e vai repostando para vocês, certo? Para que vocês possam assistir os melhores momentos, já tudo editado bonitinho. Beleza? Valeu, aprendam mais sobre a preparação para o movimento, galera. Isso vai ser o diferencial em todas as suas aulas, beleza? Valeu, turma, até a próxima.